Você já sentiu que algo está te prendendo, impedindo sua evolução, mas não consegue identificar exatamente o que é? Muitas vezes, não são as grandes dificuldades que nos paralisam, mas sim pequenos hábitos, pensamentos e relações que drenam nossa energia sem que percebamos. Neste vídeo, você vai descobrir 10 coisas que precisam ser eliminadas em silêncio da sua vida para que você possa viver com mais leveza, propósito e paz interior. Cada uma dessas mudanças pode transformar sua maneira de enxergar o mundo e trazer mais equilíbrio para sua jornada. Acompanhe cada detalhe, pois uma única atitude pode ser o divisor de águas entre uma vida estagnada e uma vida plena. Está pronto para essa mudança? Então assista até o final e comece sua transformação hoje. A prisão invisível da validação externa. Desde os tempos antigos, o homem sempre buscou reconhecimento. Nas tribos, era uma questão de sobrevivência. Na sociedade moderna, tornou-se uma questão de ego. No entanto, o desejo de ser validado por outros é uma cela que construímos com nossas próprias mãos, tijolo por tijolo, até que percebemos que nos tornamos prisioneiros de expectativas que não são nossas. Quem vive para ser aprovado jamais será verdadeiramente livre. Aquele que depende dos aplausos para agir estará condenado a uma existência volúvel, escravo do humor alheio, moldando sua essência conforme os desejos do público. Mas o valor de um homem não está na opinião dos outros, e sim na firmeza com que caminha mesmo quando ninguém o vê. A filosofia estoica ensina que o controle da própria vida vem de dentro, não de fora. Nenhuma crítica deve inflar ou destruir a sua paz. Nenhum elogio deve se tornar um vício. A verdadeira liberdade está na serenidade de saber que suas ações são guiadas pela virtude e não pelo desejo de aceitação. Silenciosamente, desapegue-se da necessidade de ser visto. Faça o bem sem esperar gratidão. Siga seus princípios sem buscar reconhecimento. Construa seu caminho sem precisar de testemunhas. A árvore não deixa de crescer porque ninguém a observa. O sol não precisa de aplausos para brilhar. Assim, também deve ser a sua jornada. Liberte-se dessa prisão invisível e descubra a grandiosidade de existir por si mesmo, pois aquele que se basta jamais será refém. O peso das conexões que nos enfraquecem em vida é um fluxo constante de encontros e despedidas. Algumas pessoas chegam para iluminar nosso caminho, outras para nos testar, e há aquelas que, pouco a pouco, apagam nossa própria luz. Nem toda ligação é sagrada, e nem todo vínculo merece ser sustentado. Segurar o que nos fere é um ato de resistência ao inevitável. Soltar, por outro lado, é um gesto de coragem e sabedoria. Relacionamentos tóxicos não surgem como tempestades, repentinas, mas como névoas sutis que dia após dia ofuscam nossa visão. No início, é difícil notar o peso extra que carregamos, mas com o tempo percebemos que nosso ânimo enfraquece, nossas vontades se diluem e nossos passos se tornam mais pesados. Então, surge a escolha: continuar se consumindo ou libertar-se, mesmo que em silêncio. Os estoicos nos ensinam que não devemos nos prender ao que não controlamos, e as atitudes alheias estão além do nosso domínio. Não cabe a nós mudar aqueles que nos ferem, mas cabe sim decidir se permaneceremos nesse ciclo. Afastar-se não precisa ser um ato de revolta, mas de serenidade. Não há necessidade de brigas, explicações ou despedidas dramáticas. Apenas um movimento discreto em direção à paz. Que haja então gratidão pelo que foi aprendido e desprendimento pelo que já não faz sentido. A vida é curta demais para ser compartilhada com quem nos diminui, nos desgasta ou nos impede de crescer. Há um mundo vasto além das amarras invisíveis, e ao soltá-las, percebemos que o peso nunca foi nosso para carregar. A queda das barreiras internas. Nenhum obstáculo externo é maior do que aquele que criamos dentro de nós. A mente humana, quando dominada pelo medo e pela dúvida, torna-se um labirinto onde cada caminho leva à paralisia. A autossabotagem não. Surge como um inimigo declarado, mas como uma voz sutil que sussurra: ainda não estou pronto. Talvez amanhã. E se eu fracassar? Essas palavras não são meras frases soltas.
São correntes que nos mantêm imóveis diante das portas que deveríamos atravessar. Os estoicos nos ensinam que a maior batalha acontece dentro de nós. Não é o mundo que nos impede de avançar, mas sim nossa própria hesitação. A procrastinação é o adiamento silencioso da vida, um atraso voluntário na construção do que poderia ser. Justificamos a inércia com desculpas bem elaboradas, mas no fundo sabemos a verdade. Estamos fugindo de nossa responsabilidade sobre nós mesmos. A liberdade só é possível quando assumimos total controle sobre nossas ações. Isso significa agir sem esperar a motivação perfeita, pois ela é inconstante e enganosa. O verdadeiro progresso nasce da disciplina silenciosa, do compromisso inabalável de avançar um passo por dia, mesmo quando o ânimo faltar. Chega um momento em que é preciso romper o ciclo, sem alarde, sem explicações, apenas com a firme decisão de não ser mais um espectador da própria vida. O futuro não é um lugar distante, ele se constrói agora, com cada escolha. Quem abandona as desculpas encontra o poder de moldar o próprio destino, e a partir desse instante, nada mais será como antes. O salto além da zona de conforto ao desconhecido sempre nos observa à distância, esperando o momento em que ousaremos enfrentá-lo. Ele não é um inimigo, mas um convite. No entanto, passamos grande parte da vida nos agarrando ao que é previsível, acreditando que a segurança está na rotina, no controle absoluto, na ausência de riscos. Mas a verdade é que essa segurança não passa de uma ilusão. O que chamamos de estabilidade pode ser, na realidade, uma prisão disfarçada. Os estoicos nos ensinam que nada está sob nosso completo domínio, além de nossas escolhas. O futuro sempre será incerto, e lutar contra isso é desperdiçar energia em uma batalha que jamais venceremos. O medo do desconhecido nos paralisa porque nos faz acreditar que fora da zona de conforto há apenas perigo, quando, na verdade, é ali que a vida acontece em sua forma mais autêntica. Quem se recusa a sair do previsível abdica da própria evolução. Os sonhos não se realizam dentro de limites rígidos. Eles exigem espaço para crescer, para se transformarem, para nos levarem a lugares onde nunca imaginamos estar. Isso significa aceitar o desconforto inicial, abraçar o caos do aprendizado e confiar que a estrada, mesmo incerta, leva sempre a algum lugar. A verdadeira coragem não está na ausência de medo, mas na decisão de seguir em frente apesar dele. Há momentos em que é preciso dar um passo sem ver o chão, confiar na própria capacidade de adaptação e entender que o desconhecido não é um abismo, mas uma ponte. E quando finalmente cruzamos essa fronteira invisível, percebemos que o que mais temíamos nunca foi o desconhecido em si, mas sim a grandeza que poderíamos alcançar do outro lado. A sabedoria de não precisar vencer. Desejo de estar certo pode ser uma armadilha sutil. Ele se disfarça de busca pela verdade, mas muitas vezes não passa de orgulho inflado, de uma necessidade silenciosa de provar superioridade. Lutamos batalhas, verbais como se cada argumento fosse uma espada, e cada discordância uma afronta pessoal. Mas será que vale a pena? Será que ganhar a discussão significa realmente vencer? Os estoicos nos ensinam que a paz interior vale mais do que qualquer disputa de egos. Nem toda provocação precisa de resposta, nem toda opinião alheia deve ser combatida. Aquele que sente a necessidade incontrolável de sempre estar certo não domina a si mesmo. Pelo contrário, é escravo da validação, prisioneiro da vaidade intelectual. O sábio, por outro lado, não se preocupa em convencer, mas em compreender. Escolher a paz não é fraqueza, mas força. É saber quando se afastar, quando ouvir sem reagir, quando permitir que os outros fiquem com a última palavra, sem que isso abale sua serenidade. Pois a verdade não precisa ser gritada para existir, e a razão não perde seu valor por não ser imposta. A verdadeira vitória não está em vencer discussões, mas em manter a mente tranquila. O tempo, sempre imparcial, revela o que é essencial e descarta o que era apenas ruído. O homem sábio não precisa provar nada a ninguém, pois sua maior conquista é o domínio sobre si mesmo. O peso desnecessário do passado ou passado é imutável, uma estrada já percorrida cujas pegadas não podem ser desfeitas.
No entanto, muitos escolhem carregar o peso dos erros como se pudessem alterá-los com o sofrimento. A culpa e o arrependimento excessivos são âncoras invisíveis que nos mantêm presos a um tempo que já não existe. O verdadeiro sábio, porém, compreende que o aprendizado é o único legado útil do que passou. Os estoicos nos ensinam que não devemos lamentar o que já foi, mas sim usá-lo como lição para o que ainda pode ser. O erro não é uma condenação perpétua. É um mestre silencioso que nos mostra onde fomos falhos, para que possamos agir melhor. Persistir na culpa é desperdiçar essa lição, pois a mente ocupada em se punir não consegue crescer. O perdão a si mesmo é um ato de força, não de negligência. Não significa ignorar as falhas, mas aceitá-las como parte da jornada. O homem que se prende ao passado esquece que a vida acontece no presente e que cada novo dia é uma oportunidade de reescrever sua história. Liberte-se do peso desnecessário. O que foi feito não pode ser desfeito, mas o que será feito ainda está em suas mãos. Caminhe leve, sem arrastar correntes invisíveis, pois aquele que aprende a se perdoar, aprende também a seguir em frente sem medo. O fardo de se medir pelos outros desde cedo, somos ensinados a olhar para o lado, a medir nosso progresso com a régua alheia, a acreditar que a vida é uma competição onde sempre há alguém à frente. Mas essa corrida não existe. Cada ser humano caminha por uma estrada única, com desafios, tempos e destinos próprios. Comparar-se aos outros é desviar o olhar do próprio caminho e perder-se em uma ilusão. Os estoicos nos ensinam que a única medida válida é a do nosso próprio crescimento. A felicidade não está em ser melhor do que os outros, mas em ser melhor do que fomos ontem. O homem que vive se comparando nunca se sentirá suficiente, pois sempre haverá alguém que possui mais, que chegou antes, que alcançou feitos diferentes. Mas isso importa. Importa mais do que a paz de saber que se está progredindo dentro das próprias possibilidades. A comparação constante é um fardo desnecessário. Ela nos distrai daquilo que realmente importa. A construção interna, a superação das nossas limitações, a jornada pessoal de evolução. Ninguém trilha o mesmo caminho, ninguém carrega os mesmos desafios, e por isso não faz sentido medir a vida com a régua de outro. Liberte-se desse peso. Olhe para dentro, não para os lados. Avance no seu próprio ritmo, sem pressa e sem angústia. Pois a verdadeira realização não está em ultrapassar os outros, mas em se tornar alguém de quem você se orgulhe ao olhar para trás. A ilusão do ter sobre o ser o mundo nos ensina que a felicidade está no acúmulo. Desde cedo, somos levados a acreditar que possuir mais é ser mais, que a plenitude vem do que podemos comprar e que o valor de um homem está no peso de sua conta bancária. Mas essa é uma ilusão frágil, que desmorona assim que percebemos que nenhum bem material pode preencher o vazio de uma alma inquieta. Os estoicos sempre alertaram sobre os perigos do apego ao supérfluo. Sêneca dizia que a riqueza, quando mal compreendida, torna-se um fardo em vez de uma bênção. O problema não está em possuir, mas em depender do que se possui para sentir-se completo. O homem que condiciona sua paz a bens externos jamais estará verdadeiramente em paz, pois sempre existirá algo a mais para desejar, algo novo para conquistar, um vazio a ser preenchido por mais consumo. A verdadeira riqueza não pode ser comprada. Ela está na serenidade de quem sabe que precisa de pouco, na liberdade de quem não é escravo do desejo incessante, na consciência de que o essencial nunca poderá ser retirado. Quem encontra valor na simplicidade descobre um tesouro que a fortuna não pode oferecer, a leveza de viver sem medo de perder. Liberte-se da ilusão do materialismo vazio. Conquiste sim o que for útil, mas nunca confunda conforto com sentido, pois aquele que aprende a se bastar descobre que a verdadeira fortuna está dentro de si, e essa ninguém pode roubar. A arte de proteger sua energia. Nem toda conversa precisa ser respondida, nem todo ambiente merece sua presença. A vida é um fluxo constante de estímulos, e aquele que não aprende a filtrar o que absorve se torna refém do caos ao seu redor. Há palavras que não agregam, apenas desgastam. Há lugares que não acolhem, apenas drenam. E há pessoas que, mesmo sem intenção,
carregam consigo tempestades que não são suas para suportar. Os estoicos nos ensinam que devemos preservar nossa paz como um bem precioso. Epicteto dizia que não controlamos o que os outros fazem ou dizem, mas temos total domínio sobre como reagimos. Se nos deixamos arrastar por discussões vazias, por ambientes carregados de negatividade, por interações que sugam nossa energia, somos nós que entregamos nosso equilíbrio de bandeja. Aprender a se afastar sem alarde, sem ressentimento, é um ato de sabedoria. Não é arrogância, mas autocuidado. O silêncio pode ser mais poderoso do que 1000 palavras, e a distância pode ser o maior presente que damos a nós mesmos. Escolha bem onde pisa. Proteja sua mente como um templo sagrado. Nem tudo merece sua resposta, nem todos merecem seu tempo. A vida se torna mais leve quando entendemos que nossa energia é um recurso valioso e que cabe a nós decidir onde e com quem compartilhá-la. O tempo. Como aliado vivemos como se a vida estivesse sempre à frente, como se a felicidade fosse uma linha no horizonte que nunca alcançamos. Corremos em direção ao futuro, impacientes, ansiosos por respostas, esperando que algo lá adiante finalmente nos traga paz. Mas ao fixar os olhos no amanhã, esquecemos o que realmente importa, o agora. Os estoicos nos ensinam que o tempo é um fluxo incontrolável e que a única posse real que temos é o presente. Sêneca alertava sobre o perigo de desperdiçar a vida preocupando-se com o que ainda não aconteceu, pois o futuro é incerto e o passado já se foi. O único instante que verdadeiramente existe é este, e, no entanto, é o que mais negligenciamos. Impaciência nos engana, fazendo-nos acreditar que a felicidade está no destino, quando na verdade ela mora na jornada. Cada experiência, cada desafio, cada momento vivido contém sua própria riqueza. O homem sábio não apressa o rio, ele aprende a navegar com serenidade, confiando que cada curva do caminho tem seu propósito. Liberte-se da obsessão pelo amanhã. Respire o presente. Saboreie o que há agora. Encontre valor em cada passo. Pois aquele que compreende que a vida acontece no percurso e não na chegada, descobre que já possui tudo aquilo que sempre buscou. Muito obrigado por assistir. Espero que este vídeo tenha te inspirado a eliminar o que não te serve mais e a viver com mais leveza. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar essa mensagem. Inscreva-se no canal para continuar sua jornada de crescimento e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Agora, clique no próximo vídeo que está na tela e continue sua transformação.